E aí, pessoal, beleza? Vamos a mais um fechamento semanal, um resumo aí das nossas operações da semana, os insights sobre como nós operamos, o que é que nós vivenciamos aí, certo? Uma semana negativa, né? Primeira semana de operações aí do ano 2023, semana negativa. Destaco aqui, deixa eu pegar a canetinha, 5% de acerto, né? 6, 5, quase 6% de acerto com razão 9,2, certo? Já já eu vou conversar um pouco para vocês entenderem como classificar uma semana negativa, se você está passando por uma crise ou se isso é apenas o que a gente chama de declínio momentâneo do patrimônio, certo? Mas vamos lá, vamos fazer a nossa cartilha, né? Primeiro, a gente vê aqui qualidade operacional, a gente vem aqui em gráficos, operações. Então, a gente tem poucas barras verdes na semana, né? Tivemos duas, essa pequenininha aqui, três barras verdes, stops vindo muito bem controlados aí durante toda a semana inteira. E na última operação, a gente acabou dando uma esticadinha aqui, né? Que na prática não deveria, né? Aqui tem uma grande lição, né? Que é você nunca ultrapassar o máximo que você ganha. Então perceba, Davi, essa barra verde, vermelha, desculpa, é uma barra verde de menos 800. Mas eu tinha uma barra verde de 1.600 antes. Normalmente a gente vê o contrário nos relatórios, né? O cara paga para ver antes de construir o patrimônio. A ideia aqui é pagar para ver depois do patrimônio construído, certo? A Inês é morta agora, né? Teria que dar uma olhada no replay e tal, mas as características do operacional estavam presentes e a gente tomou o risco do mercado. Essa é o risco inerente aí da nossa atividade, certo? Não tem muito o que fazer. Na sequência, a gente vê aqui o número de operações, 51 operações. Agora vem um detalhe importante aqui no gráfico de patrimônio, certo? Então, perceba que a gente teve um começo de semana ruim, certo? Essa foi uma semana dos fatores externos, digamos assim, né? Tive vários fatores externos que acabaram atrapalhando a minha rotina semanal, certo? Tive muitas coisas desagradáveis do ponto de vista pessoal acontecendo e isso acabou afetando o meu comportamento na frente da tela, certo? É verdade que a gente não, a teoria diz que isso não deveria, as coisas que acontecem fora não deveriam refletir, né, no mercado financeiro, mas a realidade dura e tácita é que isso vai, sim, afetar a nossa tomada de decisão. E aqui está a prova, né? Eu tive uma segunda, uma terça e uma quarta de muita dificuldade, certo? Uma quinta-feira de uma meta batida, também não foi uma coisa assim muito fluida, mas fiz ali o que tinha que ser feito e atingimos a meta, certo? E hoje, mais uma vez, o operacional não estava encaixado, eu também não estava me sentindo bem, porque trouxe toda essa pressão, né, para o último dia da semana. Isso costuma não ser legal também, mas eu sabia que isso era uma crença, né, da minha cabeça e resolvi continuar realizando as operações aí, certo? Então, grande destaque da semana, né, destaque negativo, obviamente, né, foram uma série de ocorrências externas ao mercado que aconteceram nesse período aqui, certo? E eu diria que o restante, né, foi consequência de não saber lidar com essas situações, tá? Eu não vou aqui descrever o que aconteceu, certo? Porque, além disso ser de cunho pessoal, pode ficar parecendo que é desculpa, né? Então, a questão aqui não é essa, certo? A questão é a gente
começar a entender que mesmo que você, na teoria, ache que essas coisas de fora não vão atingir você, não vão te deixar com a tomada de decisão prejudicada, na prática, isso vai acabar acontecendo, o que é perfeitamente normal, certo? A gente olha aqui na aba resumo, só voltar aqui um pouquinho. A gente olha aqui na aba resumo, e agora a gente consegue fazer uma análise um pouco mais profunda para tentar entender se esse saldo líquido negativo é uma crise, o que eu chamo assim de série negativa momentânea, né? Ou seja, isso vai passar, ou se isso é um desencaixe do sistema, se tem alguma coisa errada aí, certo? Para olhar isso, é simples. É só você ver como é que está a sua razão, certo? O percentual foi muito baixo, então a gente teve 0,58, né, que é 5,8 dividido por 10, mais 9,2, né? Então a gente tem aí 927, 9,7 de nota, um CTF 9,7. Obviamente que o percentual está extremamente baixo, certo? E isso acaba deixando o saldo líquido negativo momentâneo. Por que momentâneo? Porque, como a minha tomada de decisão foi afetada, eu acertei pouco no mercado, certo? E isso não vai permanecer assim para sempre. O meu operacional, ele está do ponto de vista de saudável, de você ver a saúde intacto. Por quê? Porque eu estopei R$ 70 na média e ganhei R$ 670 na média. Então, essa média lucro, média prejuízo de menos 30, ela é definitivamente momentânea, certo? Então, isso aqui é uma série negativa, é um declínio patrimonial, um drawdown de momento. Isso não representa que vai acabar tudo e que as coisas estão desandando, muito pelo contrário, certo? Apesar dos valores serem altos, né? A gente tem aqui R$ 800 de perda. Poxa, poderia ter sido 400? Pode. Poderia ter sido 300? Pode. Tudo pode, né, gente? Mas o que não pode é você perder mais do que ganhar. Perceba que eu estopei 800, mas eu tive mérito para fazer R$ 1.600 numa única operação. O que não pode é isso ser ao contrário, certo? Então, quando você tira essa fotografia aqui, dessa região aqui, dessa análise, da sua média de operações perdedoras e da sua média de operações vencedoras, se isso estiver dando razões altas e você está estopando menos do que ganha, cara, tá tudo bem. Ou seja, eu tenho competência de fazer R$ 1.600 na operação. Eu tenho competência, quando eu clico no mercado e essa operação do ponto de vista estatístico agora, né? A população de operações vencedoras, os pontinhos verdes aqui, ó, eu ganho 670 na média, certo? E a população de perdedoras, que é essa caixinha aqui do lado, né? Botar aqui os pontinhos vermelhos, eu perco R$ 73. Olha a desproporção, gente. Então, tranquilo. Cabeça no prumo, operacional encaixado no mercado, a gente sabe que a gente vai virar esse jogo aqui até o final do mês, certo? Muito tranquilamente. Então, teve uma semana negativa como eu, tira essa fotografia do seu relatório. Se você tiver razões bem elevadas, certo? Se essa proporção de média de perdas e ganhos estiverem ganhando mais do que perdendo, e se sua maior operação perdedora for menor do que a sua maior operação vencedora, certo? Tá tudo bem. Você está passando por um declínio momentâneo de patrimônio que é natural e peculiar do mercado de renda variável, certo? Eu atribuo isso, né, se a gente for levar isso para a esfera do cotidiano,
é como se você fosse, se você tivesse uma loja, a loja tem entradas e saídas, né? Você vende para cliente, você tem que comprar produtos para poder revender para esses clientes. Então, essas entradas e saídas acontecem numa base periódica, às vezes diariamente, né? Alguns tipos de negócios, certo? Se o empresário for fazer essas entradas e saídas na base diária, haverão vários dias em que as saídas serão inferiores às entradas, certo? Ou seja, que você vai vender, por exemplo, vai ter um dia que você vai abrir a loja e ninguém vai entrar na loja, vai entrar, sei lá, 2 pessoas. Nesse dia, você, por exemplo, teve que repor o estoque, por exemplo. Então, se você faz o mais e menos, a entrada e saída daquele dia específico, muito provavelmente o caixa vai estar negativo. É o que está acontecendo aqui, certo? Isso não é linear, gente, certo? Quem é CLTista, quem é empregado, costuma trazer digamos assim, essa mentalidade da linearidade do salário, da linearidade do financeiro, certo? E, na verdade, isso aqui não é linear, certo? Então, quando eu olho para esse relatório, eu tenho plena consciência de que, com o decorrer do tempo, operando bem, centrado, entendendo o que aconteceu e corrigindo, né, que nesse caso específico da semana foi ter operado com todos esses ambientes, essas intempéries externas acontecendo, certo? Realmente, a gente conclui que isso aqui é passageiro e que a gente vai reverter esse jogo. Vamos ver nos próximos fechamentos semanais aí, né, como é que vai ser a coisa. Então, lição aprendida aí da semana, certo? Cuidado com coisas que acontecem fora de mercado e afetam a sua tomada de decisão. Você tem que ter um reconhecimento de que isso está acontecendo e se não souber lidar com esse tipo de situação, o melhor a fazer é, por exemplo, não operar naquele dia, certo? Um abraço, nos vemos na semana que vem.